Salve, salve, galerinha da geografia. Olha, vocês da turma do segundo ano, nós vamos começar aqui a falar de urbanização. Opa, ambiente urbano, pessoas, cidades, concreto, edifícios, lindos. Nem tudo hoje é uma selva, nem tudo era uma selva de pedras. Vamos lá. Como é que começa essa história de urbanização brasileira? Professora, por que você botou os pretinhos aí, empurrando o negócio? Meu filho, preste atenção. Urbanização, ele começa. Nosso primeiro aglomerado urbano, sabe onde é que começa? Em Salvador. Olhe, Salvador, meu amor, minha mãe, a raiz, não sei não, mas é isso mesmo. Olha, veja, começa em Salvador, o primeiro aglomerado urbano, precisamente aonde, lindos? Recôncavo Baiano. Certo? Então, entendam, o Brasil ele começa em Salvador. Então, as primeiras cidades, os primeiros passos estão aí historicamente. Certo? Depois é que a gente começa a adentrar um pouco mais os territórios. São Paulo, Minas Gerais, Recife. Outras cidades vão começando a criar os primeiros aglomerados urbanos. Lembrem-se que o nosso país ele começa no litoral, viu? Até hoje, densamente populoso e povoado, nós temos aí o litoral brasileiro. Lindos, vamos precisar rememorar 3 assuntinhos aqui. Olhe, industrialização, população e o crescimento urbano. Por quê? A urbanização ela se complementa, sobretudo, com a industrialização. Lindos, do que eu estou falando? Olhe. Lembrem-se que nós tivemos 3 setores da economia que possibilitaram o primeiro crescimento urbano. O pretinho, o café, que ninguém vive sem ele, né? Aí a gente tem cana-de-açúcar, né? A princípio, plantation, né? Nossa economia, sociedade escrava. E aí você tem, complementando, repito para vocês, a cafeicultura e o ciclo do ouro, mulher, também. Né? Nós tivemos fases que, de alguma forma, metabolizaram, ou seja, fizeram com que se acendessem aí esse crescimento urbano. Lindos, olhem, a indústria, né, ela foi possibilitada com o quê? Pelo café. Como assim? Os barões de café, bolsinho cheio, né? Crise de 99, New Deal. O que foi que aconteceu? Lembrem-se, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, de alguma forma, fez com que os grandes empresários não tivessem a quem vender, de alguma maneira. E aí, o que aconteceu? Precisa investir esse dinheiro em alguma coisa. Investir em quê? Indústria. São Paulo, família Matarazzo. Olha só que beleza. E aí começam as primeiras indústrias. Pessoas, grande impacto socioeconômico. Por quê? Lindos, você tinha aqui, ó, um país agrário e agora ele é o quê? Industrial. E aí, lindos, prestem atenção nisso daqui. Exportador de quê? Café. Isso vem para cá, ó. Vamos produzir, nós vamos começar agora a vender, encher o bolsinho de novo. Olhe, e aí o que acontece? Tem a ver? Houve um processo migratório chamado êxodo rural. Lindo, êxodo rural. Lembra lá da Bíblia? O povo, né, saiu e foi para a terra prometida. Eles saem do campo, por quê? Primeiro porque o povo não tinha mais dinheiro para competir com a indústria. Né? Começa por aí, tadinhos, ficaram enfraquecidos. E aí, essa população, ela veio, de alguma maneira, morar nas cidades. Começamos aí a nossa macrocefalia urbana. Opa, xinguei, não, ó, macrocefalia urbana. Inchaço populacional. Tadinhos. Vieram morar nas vielas, nas favelas, as primeiras favelas. É justamente por conta disso. E aí, problemas seríssimos. Vejam só. Nesse contexto aqui, nessa pirâmide aqui, quais são os problemas que eles vão começar a enfrentar? Primeira coisa, saneamento básico. Lembrando que saneamento básico é uma aula que a gente preparou especial para você, viu? Fiquem ligados. Olhe, saneamento básico. Por quê, professora? Não tinha acesso à água potável, esgotamento. O que acarretou em grandes problemas?
revolta da vacina. Sugiro vocês fazerem uma leitura sobre isso. Olhe, revolta da vacina. Por que, amores? As pessoas, de alguma forma, no seu intelecto, ou seja, no seu grau de educação informal, o que eu quero dizer a vocês? Essas pessoas, elas não tinham muito essa coisa de ficar pensando, oxente, por que eu preciso tomar vacina? Para proteger justamente das doenças que eram inerentes ao tempo, né? Leptospirose, né? Doenças na pele, ou enfim, uma série de situações que eram acometidas por falta de saneamento básico. Olhe, lindezas, preste atenção aí que isso é muito importante. Nós estamos falando disso na atualidade. A necessidade do investimento em quê? Saneamento básico é extremamente importante. E aí você tem esse problema das moradias. O que, hein? Eu estou falando das grandes favelas. Professora, e aquela história da Belle Époque? Ou é Belle Époque? Acho que é isso. Os grandes centros do Rio de Janeiro, as pessoas moravam ali. Veio lá um arquiteto urbanista que quis transformar o grande centro do Rio de Janeiro no molde francês. Lindos. Funcionou, expulsou todo mundo e esse pessoal foi morar nas grandes favelas que existem hoje no Rio de Janeiro. Esse é mais ou menos o contexto, a gente precisa entender como é que surgem esses pequenos cortiços. Cortiço, a Luiz de Azevedo, olhe, romance nacionalista, é importante que a gente precise entender isso daí, enquanto meio de compreender que os cortiços eles não surgiram do acaso, foi justamente por conta desse inchaço populacional. Né, dessa grande quantidade de pessoas que vieram para as cidades morar, né, sem nenhuma infraestrutura básica ou qualquer que seja situação que pudesse dar alguma coisa, alguma condição de moradia, né? E aí onde essas pessoas precisaram de alguma forma serem vacinadas. Claro, houve uma certa essas pessoas se sentiram estranhas em relação a isso, claro, elas não estavam acostumadas, vieram do campo, tudo muito limpo, tudo ar puro, vieram para as cidades. Então, de alguma maneira, isso precisou ser reorganizada. Transições políticas e urbanas. Nossa, que cabeção, presta atenção. Tio Getúlio, chamado de pai dos pobres, e o senhor excelentíssimo JK. Ei! Diferentes, viu? Por que eles são diferentes? Olha, esse aqui extremamente nacionalistas e esse daqui política externa. Lembrem-se, nacionalista, políticas externas. Opa, vamos entender quem é esse cada um aqui, né? Getúlio Vargas, né? Ele começa a experimentar aí as primeiras indústrias brasileiras, nacionais. Já disse para vocês, nacionalista. E aí, a Segunda Grande Guerra possibilita uma questão que é extremamente importante no período dele. Substituição de importações. Ei, o que é isso? Agora a gente vai produzir, lindinho. A gente não vai mais comprar, vai produzir. Por que a gente vai produzir? Atenda a demanda interna. Se o mundo está em guerra, vai vender a quem? Vai comprar quem? Então agora a gente vai começar a produzir. E esse mocinho aqui, como é que funciona? Lembrando que aqui a gente tem alguns aglomerados urbanos. Mas como é que a coisa começa a ficar intensa? Com bonitinho aqui. JK, Juscelino Kubitschek. O que é que eu quero dizer aí para vocês? Olha, aqui é uma demanda de Getúlio, tá? Só para a gente entender e deixar isso aqui claro. Olha. Veja. Você tem uma empresa, o seu produto é local. E aí você tem um mercado que estava fechado. Quem estava fechado? O mercado externo estava fechado. E aí o que foi que ele fez? Agora ele vai fazer com que essa demanda seja produzida pelo seu próprio país. Eu usei aqui um meio informatizado para a gente poder contextualizar para a atualidade, certo? Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. A gente agora vai começar a produzir porque o mercado estava fechado. E estava fechado por causa de que, lindos? Lembrem-se a história, Segunda Grande Guerra Mundial, né? Plano de metas. Eu gosto muito dessa história aqui de plano de metas. Por que eu gosto? 50 anos em 5. Professor, ele conseguiu? Conseguiu. Bicho, foi bacanudo, viu? Conseguiu.
O que é que ele quis fazer? Olha, Getúlio revolucionou o país. De que maneira? Ele entendeu que ele precisava ter uma política que assistisse, sobretudo, o Brasil Central. Por que o Brasil Central? O que é que tem lá? Goiânia, Mato Grosso do Sul, né? Você tem aí um Brasil que precisava ser ocupado. Mas eu vou ocupar com o quê? Lindo, Brasília. Foi ali que começou a construção de Brasília. E aí você tem um movimento grandioso de pessoas do Nordeste, do Norte e do Nordeste, para Brasília. Fazer o quê, hein? Gente, eles vieram construir Brasília. Trabalhar vários problemas, né? Por quê? Alguns estudiosos dizem que houve superfaturamento na obra. Outros também falam da questão da quantidade de mortos, né, nesta grande obra. Nesse plano de metas de JK, existe aí um capital externo, ou seja, o outro lá, o amiguinho dele lá, amiguinho não, né? Getúlio Vargas lá, não aceitava dinheiro de ninguém. Esse aqui aceitou dinheiro dos Estados Unidos para justamente fomentar pilares extremamente importantes para o nosso país. O quê? Primeira coisa, indústria. Por que indústria? Porque aí o povo vai trabalhar. E se o povo vai trabalhar, vai ter quem consumir. E o que é que ele fez para o consumo? Olha, globalização é transporte e comunicação, não é isso? Foi o que ele fez aqui, ele globalizou de alguma maneira. Por quê? Ele investiu no setor de transportes. Como? Os primeiros carros. Né? E quando eu falo dos primeiros carros, eu estou falando daqueles carros melhorzinho, né? Já aí funcionando de forma diferente do que funcionava no início do século. E aí ele tem uma indústria de consumo. Indústria de consumo olha, primeiras televisões, geladeiras, rádios começam a ser produzidos. E aí o povo faz o quê? Vou comprar, preciso assistir televisão, eu preciso ouvir o rádio. É aí também quando surgem os primeiros movimentos musicais, né? Quando você começa a perceber os grandes festivais. Então, as pessoas queriam estar inseridas nesse contexto. Como é que elas iam saber? Além do jornal, elas iam ver na TV. Elas iam ter aí o rádio para se comunicar de alguma maneira. As rádios novela. Aquelas românticas lá, né? Queriam ver aqueles casaizinhos lá. Então, era tudo assim como acontecia. Educação também. Olhe, essa coisa da educação, a gente precisa entender que é o seguinte. Lembre-se que a educação, ela era elitizada. Ela não era uma coisa oportunizada a todos, não. Certo? Então, é um viés aí que, de alguma maneira, compunha justamente essa camada. Por quê? Professora, parece que você está querendo dizer que ele era um pouco segregador. Era, de certa forma, sim. Ele atendeu uma demanda, atendeu. Só que ele atendeu, sobretudo, a parte da elite. Por quê? A elite é quem consome, é quem tem dinheiro. Né? Então, tudo isso daqui, ó, esse plano de metas dele que ele leva aqui, que está disposta na nossa charge. Opa, aqui, ó. Estados Unidos. E aqui a gente tinha um período de quê? Guerra Fria, né? Também. Botei aqui essa imagem justamente provocadora. A gente precisa entender isso daí. Ou seja, o mundo estava na sua dualidade. O que foi que ele fez? E eu vou lá me ligar com esse negócio, eu quero é o dinheiro. O que foi que ele fez? Investiu aqui. Então, o plano de metas nada mais foi do que um plano de 55 de JK, que foi fomentado pelo capital externo, investir em áreas que eram extremamente necessárias, sobretudo de infraestrutura, viu? Sobretudo de infraestrutura. Por quê? Entende-se que se você investe dinheiro em obras públicas, certamente você vai viabilizar em duas situações. Qualidade de vida da população e o outro lado é que você vai poder atender uma demanda chamada emprego. Ninguém vai ficar desempregado. Então, obras públicas, ela fomenta duas situações. Qualidade de vida e você fomenta também a questão do emprego. Gente, olha que gráfico bonito. A gente não pode deixar de ter um gráfico na geografia como pode ter um mapa, né? O que é que eu estou querendo dizer a vocês aqui? Olha, que numa projeção até 2050, a população urbana, ela tende a chegar em milhões, né? Em um acentuado, as pessoas irão morar na cidade. Mas, professora, por que o povo tem uma ilusão de vir morar na cidade? Veja, primeira coisa, a gente sabe que o mundo mudou. Então, as cidades, de alguma maneira, elas atraem. Para quê? Você tem mais recursos. Você tem mais acesso à saúde,
a educação, as universidades estão aqui. Não que não estejam nos municípios, hoje elas já estão. Hoje porque a gente tem a plataforma EAD, mas veja, as pessoas elas ainda vislumbram viver nas cidades, né? Você tem aí os grandes centros, você tem aí os shoppings, né? Os centros comerciais, as feiras, os festivais. Então, tudo isso, de alguma forma, atrai as pessoas para a cidade. E o campo vai ficar vazio? Não, porque o Brasil tem uma questão. Ó, lindos, eu coloquei aqui que o Brasil já foi agrário, tornou-se industrial. Hoje a gente é um país agroindustrial. Como assim? Ei, agroindustrial por quê? Se ligue nessa, olha. Agrário, porque eu já fui exportador de alguma maneira. Vou para a indústria porque eu fomento. Mas a cadeia produtiva ela não muda. Por quê? Entendeu-se que no Brasil Central ela fomenta a economia, porque hoje a gente é um país agroindustrial. Agrobusiness, lembra lá da agricultura que a gente já falou disso também? Por quê? Eu produzo aqui, entrego aqui e volta para você. Ou seja, é um ciclo que não muda. Então, hoje nós temos um Brasil agroindustrial. E eu preciso ter agricultura no campo? Não, lindo. Hoje a gente tem uns terraços verdes em cima dos condomínios, em cima dos shoppings. Então, eu não preciso plantar lá não sei aonde. Eu planto lá e vendo. Então, a gente tem essa esfera hoje. É o que a gente chama de áreas verdes urbanas. Então, veja, o mundo mudou. E com isso também muda todas as outras esferas que a gente compõe o ambiente urbano. Ó, êxodo rural, né? A gente já sabe como é isso, né? Ei, não é a saída do campo para a cidade, não, porque o campo não sai, não, viu, bonito? É a saída do homem do campo para a cidade. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que essas pessoas aqui, elas saem em busca de condições de vida. De qualquer jeito, não. É planejado. São ideias conjunturais e estruturais. Do que é que eu estou falando? Ou eles podem ser acometidos por secas, enchentes, indisponibilidade de mão de obra do mercado de trabalho. E aí você pode ter, e a gente precisa voltar nisso, lá em população, migrações sazonais ou de transumância. O que é isso? Eu vou um tempinho, né, para algum lugar para trabalhar, só para atender uma demanda, mas eu volto. Isso pode acontecer na cidade? Pode sim, por que não pode? De repente, uma indústria que precisa de mão de obra. Eu vou trabalhar um período de tempo, mas eu vou voltar para o meu lugar. Então, observe que como esses assuntos se relacionam. Urbanização, indústria e população. Por quê? Porque elas são complementares, nada está dissociado. Então, observe que nesse primeiro momento da urbanização, tudo começa o quê? No litoral, onde? Salvador, depois vai para os grandes centros. E observe, até hoje, os grandes centros, para sua atualidade, é onde estão os maiores ambientes e aglomerados urbanos. E onde estão também os maiores problemas. Mas os problemas a gente deixa para a próxima aula. Um cheiro.